Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E hoje vamos falar sobre saúde masculina. Um tema bastante delicado e complexo, no entanto, é muito importante para quem nos assiste lá em casa. O que é a urologia, eu vou explicar. É uma especialidade médica, cirúrgica, que tem como objetivos a investigação científica, o estudo e o tratamento clínicos das doenças que afetam tanto o aparelho urinário do homem como da mulher e ainda o aparelho genital masculino. Como já disse, vamos conversar então com o Dr. Paulo Vasco sobre esta mesma temática. No entanto, como vocês bem sabem, vamos começar o nosso programa sempre com um momento de oração. E assim, convoco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar então a Nossa Senhora de Fátima e também ao padroeiro dos médicos, São Lucas. Iremos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Lucas, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas antes, vamos chamar uma rúbrica de saúde com a doutora Andreia Monteiro. Porquê? Porque a saúde é um bem essencial. Não podemos menosprezar a saúde. E, como com a saúde não se brinca, vamos saber quais os cuidados a ter com a pele. Olá, bom dia. Eu sou Andreia Monteiro, eu sou médica, sou especialista em imunoterapia, medicina preventiva e medicina estética. Hoje estamos aqui na Clínica Pilares da Saúde, na Amadora. Pode acompanhar-nos nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Hoje vamos falar sobre cuidados a ter com a sua pele. Venha connosco. Olá! Venho falar-vos hoje dos cuidados que nós devemos ter com a nossa pele. Ou seja, agora estamos a aproximar do inverno, é uma altura em que a nossa pele começa a ficar mais seca e que nós precisamos de reforçar a hidratação e reforçar os cuidados. Não podemos esquecer que a pele é um órgão fundamental, é um dos maiores órgãos do nosso corpo e que tem uma função de barreira importante e que é uma das funções, é a defesa do nosso sistema imunitário da nossa pele. Portanto, a pele é muito importante cuidarmos da nossa pele. Os cuidados com a pele não são só por fora, começam por dentro. Portanto, nós temos que beber muita água, ter uma alimentação saudável, ter os cuidados com o tabaco, porque também destrói completamente a pele. Isso tudo são cuidados também associados à aparência da nossa pele. Depois, nós temos que pensar na alimentação, temos que pensar na suplementação. Quando nós cuidamos da nossa pele com suplementos alimentares, nós estamos a falar de um suplemento de colagênio, de ácido hialurónico, nós estamos a falar de uma alimentação também rica em antioxidantes. Isso tudo vai ajudar a termos uma pele mais bonita e mais saudável. Os cuidados com a pele não são só por uma questão de estética, tem a ver mesmo com uma questão não só de longevidade, porque a pele é um órgão fundamental que esteja intacta para que possa nos proteger. Então não é futilidade cuidarmos da nossa pele, trata-se mesmo de cuidar da nossa saúde. E também, todos os cuidados que nós fazemos podem ser feitos de uma forma natural, não tem que ter um aspecto artificial. Então, utilizar cremes que sejam bons para a nossa pele, ricos em ácido hialurónico e bastante hidratantes são fundamentais. E nesta altura do inverno, devemos utilizar uma substância que seja hidratante por excelência. E também, antes disso, nós devemos fazer um peeling, que é o primeiro cuidado de todos nesta altura do inverno. Por que o peeling? Porque o peeling vai descamar a parte superficial da pele e vai ajudar no processo de regeneração. Portanto, estes são os cuidados básicos e mais importantes que nós devemos fazer. Por exemplo, o peeling deve ser feito uma vez por mês durante o inverno e a partir do verão já não podemos fazer peelings porque são bastante agressivos com o sol. Portanto, qualquer informação que necessite, contacte-nos para que possamos esclarecer as suas dúvidas.
Bem, com a saúde não se brinca. Em qualquer circunstância, se tiver algum sintoma ou sinais, procura um médico. Mas bem, hoje estamos a falar aqui sobre saúde masculina. Aliás, vamos começar a falar sobre saúde masculina com o Dr. Paulo Vasco, urologista. E a saúde masculina é um tema bastante delicado e complexo, como eu já expliquei inicialmente. No entanto, é necessário então sensibilizar todos aqueles que nos assistem. Vamos então começar. Doutor, como nós em off já tínhamos falado, ser médico e ser médico urologista dedica-se bastantes anos de estudo. Quantos anos é que fez exatamente? Eu entrei para a Faculdade de Medicina de Coimbra em 1972, 71, 72. Terminei o curso em 78, são 6 anos de curso. Depois, na época, portanto, 78, 79, nessa época a estrutura das carreiras eram diferentes. Eu tive 2 anos de internato geral, como médico generalista, por assim dizer, nos hospitais, ao fim dos quais tive 1 ano a trabalhar no Serviço Médico à Periferia, portanto já vão mais 3. Quando voltei, enquanto aguardava pela realização de um concurso nacional que é feito para acesso às especialidades, tive mais 1 ano à espera, o que faz mais 4. E depois, finalmente, então, fiz o concurso e pude escolher a especialidade que eu queria, que era, no caso, a urologia, que era das especialidades mais longas na altura, 6 anos, portanto, já vão em 10. Com 2 anos de cirurgia geral incorporados no internato e depois o internato de urologia propriamente dito, fim do qual, então, foi necessário prestar provas e pronto. E a partir daí era urologista titular. Sendo assim, total de... No total vai andar pelos 12 anos. Pronto, sim. 12 anos. Desde o início da faculdade. Claro. Então são 12 anos a estudar por algo que se gosta. Ou seja, quando nós dizemos que fazemos algo por gosto, não cansa. Não cansa muito, não. Então, falando agora desta mesma área, o que é um médico urologista? O urologista, como disse na introdução, trata, investiga e trata e cuida da parte das doenças do aparelho urinário, masculinas e femininas. Claro. Portanto, o título do programa de saúde masculina é, enfim, um bocadinho ambíguo, porque eu trato de senhoras, trato de crianças, de ambos os sexos. E, portanto, aparelho urinário, tanto é nas senhoras como nos homens, e do aparelho genital masculino, esse sim, exclusivamente masculino, que o das senhoras é com os ginecologistas. Pronto, exatamente. É engraçado que muitas das vezes quando eu ia até mesmo, eu tinha consultas no hospital e quando havia a parte das consultas externas da urologia, só se via homens, mas é mito então dizer que só um homem vai ao urologista. Eu tenho uma consulta com senhoras muito grande. Pronto. E quando é que se deve ser consultado? Aliás, eu acho que devemos de ir a um médico recorrentemente. No entanto, um urologista, nós devemos ir a um urologista... Normalmente as pessoas ou vão referenciadas pelo médico de família ou vão por iniciativa própria. Quando vão por iniciativa própria, ou é porque têm queixas do aparelho urinário ou do aparelho genital dos homens, ou porque vão por rotina. Enfim, neste caso, falamos sobretudo dos homens, eu penso que os homens devem fazer uma rotina a partir dos 50 anos, se não têm queixas nenhumas do aparelho genital-urinário, a partir dos 50 anos é uma boa altura para começarem a fazer uma visita ao urologista, com a periodicidade que depois de se entender na primeira consulta. E, por exemplo, quem tem doenças na família, como por exemplo o cancro, é necessário ir mais cedo ou nem por isso? Sim, eventualmente sabe-se que há uma maior incidência, por exemplo, em doenças oncológicas na próstata, por exemplo, nos filhos e nos irmãos de homens que tiveram ou que têm cancro da próstata. Portanto, há essas pessoas estão, por assim dizer, num grupo de risco maior. Aí, eventualmente, podem começar aos 45 as visitas regulares ao urologista. Mas nada impede de um adolescente ou de um jovem ir a um urologista sem qualquer vergonha, atenção. Não, nada. Nada, pelo contrário. E
a área da urologia tem sub-áreas. Que sub-áreas é que a urologia tem? Tem várias. Desde logo tem pela própria definição que aqui demos, não é? Do aparelho urinário e do aparelho genital, tem uma área ligada à parte genital, que é a andrologia, que os urologistas praticam e que há urologistas que se subespecializam e só fazem clínica de andrologia. Mas, enfim, um urologista normalmente está preparado para fazer tanto a urologia geral como a andrologia. Dentro da urologia geral, depois, há a litias, as pedras do rim, que são uma área muito específica. Sim. Há a oncologia, como falámos já, que está ligada às doenças malignas do aparelho urinário. No caso das pacientes do sexo feminino, as incontinências urinárias também podem ser tratadas pelos urologistas e avaliadas. Muitas vezes é uma área que se partilha com os ginecologistas, mas nós tratamos. Portanto, é chamada a uroginecologia. E, de uma forma geral, são estas as áreas principais: a oncologia, a litias, a urologia geral e a andrologia. Quando falou em andrologia, surgiu-me aqui outra palavra, andropausa. O que é andropausa? A andropausa, essa sim é um mito. É um mito, porque se põe em contraposição à menopausa. Exatamente. E enquanto que a menopausa na menopausa há uma possibilidade de definição exata, sim. Ou seja, as senhoras, quando cessa a menstruação, entram na menopausa. Exatamente. Nos homens não há nenhum momento na vida que se possa definir como estando na andropausa. Mas um pouco em espelho resolveu-se criar esse termo, que é um tanto um mito e que desvaloriza, e que, enfim, intimida um bocado os homens, não é? Sim, exatamente. Eu lembro-me de crescer, ouvi falar sobre este termo. Olha, os homens também têm, é andropausa. E eu... Não, e agora, não tem uma andropausa. Ou seja, não existe total. andropausa. Pronto, não existe. Então lá em casa já sabem. Bem, então, quando, por exemplo, agora puxando aqui às suas consultas, é possível que o casal à consulta, mesmo sendo só o esposo o seu paciente? Sim, normalmente. Agora, então, sobretudo depois da pandemia, as pessoas põem muita questão: posso entrar, não posso entrar? Exato. E eu costumo dizer ao paciente que vem à consulta, entra quem ele quiser. Ou seja, o espaço de consulta é dele, claro. e portanto, aquele tempo é dele, e ele deve ser acompanhado por quem entender. Tirando, evidentemente, os casos das crianças que são naturalmente acompanhadas por um dos pais ou pelos dois. Nos adultos é indiferente, quer dizer, se a pessoa tem vontade que venha a sua parceira ou o seu parceiro, deve acompanhá-lo. Se não, se quer estar mais só, se sente mais à vontade, é totalmente na escolha da pessoa. E isso digamos que isso é uma decisão que é tomada cá fora, pelos dois, em conversa, no caso do casal, e que definem aquilo que é útil para aquele que vai à consulta, da maneira como deve estar. E nota que a vergonha pode ser um dos motivos para que a pessoa, tanto homem ou mulher, não recorram tanto a um urologista? Sim, sem dúvida. Há aí também um conjunto de mitos. No caso das senhoras, a questão da incontinência ou das infecções urinárias é tido como uma coisa natural, e não é. Porque já a minha mãe tinha, a minha avó tinha e eu também tenho. Porque eu lembro-me de que a minha avó usava fraldas e eu também estou a começar a precisar de usar fraldas. Sim. Enfim, tudo isto são uma série de mitos que perturbam a qualidade de vida das senhoras. Sim. E que hoje em dia já não há razão nenhuma para sofrerem com isto. Claro. Em relação aos homens, sim, sobretudo há um conjunto de situações, nomeadamente na esfera sexual, que os inibe um bocado de irem à consulta e depois ficam muito aliviados, porque afinal encontraram alguém que os compreende, que os entende e que os ajuda a resolver o problema. Claro, exato, é bom saber. E
Quando nós falamos sobre urologia, nós falamos que trata doenças do aparelho urinário, falou-se muito em incontinência urinária, no entanto, que outras doenças que o urologista pode tratar? Sim, eu já falei, desde logo a oncologia, a parte dos tumores, não é? O cancro do rim, o cancro da bexiga, o cancro da próstata, são aqueles mais, digamos, mais frequentes. Nos jovens, adolescentes e nos adultos jovens, o cancro do testículo também aparece, mais raro, mas aparece, e sobretudo é importante porque tem uma cura quase completa quando tratado. E as infecções urinárias, as pedras no rim, as cólicas renais, enfim, há uma série delas. Um conjunto de doenças que nós tratamos, não é? E agora falando um pouco, já que trata do aparelho urinário, qual é a importância deste mesmo aparelho para o nosso corpo humano? O aparelho urinário é decisivo, tem uma função principal no equilíbrio do meio interno das pessoas. Essa é uma área que nós partilhamos com outra especialidade, que é a nefrologia, ou seja, o rim é um filtro por onde o sangue passa diariamente, como que faz-se a filtragem toda das impurezas do sangue no rim. Aliás, quando as pessoas estão doentes e têm uma insuficiência renal, são tratadas por filtros artificiais na hemodiálise, ou depois mais tarde no transplante. Portanto, o rim tem essa função de filtragem e, portanto, de permitir um equilíbrio do organismo, porque deita fora todas as impurezas que o metabolismo nosso vai produzindo. E essas impurezas saem, não saem aos pacotes, nem saem, enfim, de outra forma, saem com água, saem misturadas na urina e, portanto, produz urina. E a urina serve para arrastar justamente todas as impurezas que são produzidas pelo organismo e, portanto, e sai para o exterior. E, portanto, tem um papel importantíssimo na manutenção do equilíbrio do meio interno nosso. Ou seja, não se sobrevive sem o aparelho urinário porque ficamos intoxicados. Claro, mas podemos sobreviver, já que estamos a falar nisso, apenas com um rim. Com um rim, sem dúvida. Mas porquê é que só podemos só ter um rim? Não, pode acontecer que se nasce só com um rim. Ok. Pode acontecer que se nasce com os dois rins e há determinadas doenças da infância, sobretudo da primeira infância, que levam a infecções frequentes do rim e o rim atrofia e não cresce. E pode haver acidentes que levam a que se tenha que tirar um rim e, enfim, há inúmeras situações. No entanto, quando se tem só um rim, esse rim sofre uma transformação, que o organismo é pródigo nesse tipo de coisas, e torna-se um rim que chamamos vicariante, ou seja, é um rim que funciona pelos dois. Aumenta de tamanho e aumenta a função dele, passa a ser a função dos dois. E as pessoas podem ter uma vida completamente normal, só com um rim, evidentemente com os cuidados próprios de quem tem só um órgão, deixou de ter dois e, portanto, se tem um acidente, aquele rim tem que ser muito bem cuidado. Exatamente. Se tem uma pedra e uma cólica e está o rim entupido, é uma situação muito mais grave do que se tiver dois, não é? E, portanto, mas dá para ter uma vida completamente normal. E no que toca às doenças reprodutórias, neste caso ao homem, o que é que, na sua especialidade, o que é que trata, o que é mais comum tratar? Nos homens? Nos homens, sim. Do ponto de vista genital? Genital, exatamente, sim. São várias coisas, depende muitas vezes da idade. Nos adultos jovens, por exemplo, a infertilidade, os homens procuram-nos muitas vezes em associação, justamente com as esposas, claro. Em associação com a parte da ginecologia. Os homens muitas vezes têm problemas de infertilidade, porque o testículo deles não produz os espermatozoides que deveria. Muitas vezes são situações muito simples de resolver. Podem haver outras situações mais dos genitais externos, como que necessitam de circuncisão, disto nos mais jovens e até nos mais idosos. Muitas vezes acontece, não há uma idade própria para isso. E aquilo que é mais, enfim, mais aparatoso, digamos, e mais falado, que tem a ver com as disfunções sexuais.
Agora nós tocou num tratamos. ponto, acho que bastante interessante, que foi a infertilidade. Porque muitas das vezes dizemos ou ouvimos, a culpa é sempre da mulher, que no que toca à infertilidade. E muitas das vezes não é só a mulher. Há Não, são dois. Exatamente, são dois, não é só um. E no que toca à infertilidade por parte dos homens, geralmente quais são as causas? A causa mais frequente é a existência de um que chamamos um varicocele. Um varicocele é uma variz num testículo esquerdo. Normalmente, não se sabe porquê, aquece o testículo e impede o outro de produzir. Digamos como nota prévia que os homens têm os testículos fora do corpo. Certo. Por uma razão. Porque os testículos, para funcionarem, precisam de estar a uma temperatura meio grau, 1 grau abaixo da temperatura corporal. Ou seja, a temperatura do corpo anda à volta dos 36. Exato. E para haver produção de espermatozoides, os testículos têm que estar em 35,5 por aí. Por isso é que as pessoas, repararem, notam que as bolsas funcionam como um termostato, ou seja, quando está calor, as bolsas que têm os testículos dentro dilatam. Exato. E quando está frio, elas encolhem, que é para manter sempre uma temperatura constante. Ok. Então, quando existe uma variz, que é uma veia dilatada, tal qual nas pernas, também pode aparecer, num testículo, o sangue circula com uma maior lentidão naquela zona, justamente como se fosse nas pernas. E a circunstância de circular mais lento, de alguma forma aquece o testículo e, portanto, ele passa de 35,5 para os tais 36, que são impeditivos de produzir espermatozoides. Por razões que se desconhecem, do outro lado acontece o mesmo, por simpatia, digamos. Mas ficam os dois sem produção de espermatozoides. E pronto, muitas vezes nós eu recebo pacientes que vêm do ginecologista, ou seja, a senhora foi investigada, não tem problema nenhum, e é para investigar o parceiro, o marido, o parceiro, faz-se a investigação e logo na observação, se isso for patente, tem que fazer uma pequena intervenção cirúrgica para que aquela variz desapareça e, a seguir, Uma coisa simples, então. vai reproduzir tudo o que tinham planeado o casal. É engraçado porque parece uma coisa tão simples, às vezes, pronto, o tema infertilidade é bastante complexo, mas no que toca depois ao parceiro do sexo masculino, se for essa a causa, é uma causa muito simples. Há outras mais complexas, Sim, às sim, vezes, sim, por exemplo, os rapazes que tiveram papeira em criança e a papeira afetou os testículos, mas isso eles normalmente já sabem. Leva muitas vezes à atrofia do testículo. E às vezes há causas hormonais que são do próprio que impedem a produção de espermatozoides. Mas qualquer uma delas é tratável, não é? E, em última das últimas hipóteses, pode sempre fazer uma colheita em centros especializados, para onde eles são referenciados, uma colheita diretamente com uma agulha de um espermatozoide e fazer a fertilização da esposa. E quando dizemos que o homem é infértil, qual é o motivo para o dizer? Porque não tem que fazer uma análise do esperma. Mas, por exemplo, quando se faz a análise tem que ter menos de 20 milhões de espermatozoides por centímetro cúbico. Ok, menos de 20 milhões. Sim. Parece muito. Sim, exatamente. É que há uns tantos que ficam pelo caminho, há uns tantos que são formas pouco viáveis. Sim, e, portanto, o mínimo que se considera necessário para a fertilização são 20 milhões. Pronto, lá em casa, assim, pode parecer bastante complexo e um tema bastante complicado, mas eu acho que é necessário falarmos destas coisas, porque muitas das vezes uma situação tão básica como esta do problema, neste caso ser o homem, por uma variz, tem uma solução tão simples que às vezes pode trazer até mesmo problemas psicológicos traz problemas graves para os casais. Muitas vezes confunde-se a infertilidade com a impotência. Claro, o casal não há meio de dar um netinho à avó, a avó reclama, não é? Toda a gente interfere no assunto, não é? A vizinha pergunta, então quando é que é? E então, e isso às vezes é muito perturbador para o casal e
e neste caso para o homem também, não é? Sim, exatamente. Eu a brincar disso estava nesta fase, porque casei-me recentemente, então as pessoas já Toda a gente perguntam... pergunta, Sim, para quando? Para quando, exatamente. Nós ainda estamos naquela fase estamos a testar, obviamente, mas Claro. obviamente que se surgir algum problema, obviamente saberemos aonde iremos nos dirigir sem qualquer normalmente vergonha. começa-se pela senhora e o ginecologista Sim. faz a primeira investigação. Exato. E depois, se está tudo excluído da parte dela, então é quando nos é referenciado o companheiro e nós depois fazemos o estudo. Agora, só para finalizar este tema da infertilidade, já teve, assim, a título de curiosidade, algum casal que porventura se já divorciou, já se chateou por causa disso? Não, porque não tem filhos? Sim, neste contexto... Pela infertilidade? Pela infertilidade, sim. Não, não percebo que haja. Percebo é que há uma grande vontade do casal em resolver o problema. E há um grande empenho. Sim, sim. E eu até brinco às vezes e digo, vocês nem sabem no que é que se vão meter. Exatamente, porque há os dois lados da moeda. Mas eles são muito insistentes e fazem tudo e mais alguma coisa. Inclusivamente, às vezes é necessário fazer biópsias do testículo ao homem e tudo mais. Eles fazem com um grande empenho, porque têm uma grande vontade de ser pais. Exato, quando a vontade é grande, acho que faz Claro tudo para. Faz tudo para. Claro que sim. Eu acho que é de louvar também essas pessoas que persistem no sonho de ser pais. Claro. E, claro, obviamente, aqueles que vão ao médico por terem um problema. Eu acho que não é preciso ter vergonha, e volto a refrisar isto, ir a um médico ou ir a um urologista ou ginecologista, para as mulheres também, por ter vergonha, porque são pessoas exatamente como nós e estão ali para ajudar-nos. Portanto, a conversa estava muito boa, mas vamos então para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa Manhã Viva. Estou aqui com o Dr. Paulo Vasco para falarmos sobre saúde masculina. Se bem que já falámos aqui também saúde feminina, ou seja, acabou por ser ali um misto das duas coisas. Mas é sempre bastante importante sensibilizar os telespectadores que estão-nos a assistir para esta situação, para esta questão sobre a saúde, porque com a saúde não se brinca. Então estamos aqui com o Dr. Paulo Vasco, que relembro que é médico urologista, que tem um enorme currículo, um vasto currículo impressionante. Entre 2002 e até 2021, foi vogal da Associação Portuguesa de Urologia, fora aquelas outras funções que ele tem no currículo. E ele está aqui então para nos explicar e tirar algumas dúvidas relativamente à saúde masculina e não só, obviamente. Então, retomando a nossa entrevista, Dr. Paulo, estávamos a falar até mesmo no intervalo sobre o aparelho reprodutor masculino. E acho que é importante sensibilizarmos, então, não só as mulheres, mas também os maridos, os homens, relativamente ao seguinte: o aumento benigno da próstata e as suas consequências. Como é que nós podemos sensibilizá-los? Digamos que a hiperplasia benigna da próstata, assim que se chama tecnicamente, não é propriamente uma doença, é uma condição que todos os homens têm, ou seja, se nós pegarmos em todos os homens, num lote de homens com mais de 45 anos e resolvermos, por hipótese absurda, fazer-lhes biópsias das próstatas deles todos, Sim. todos eles têm hiperplasia benigna da próstata. Ou um número superior a mais de 90% têm. Ou seja, eu tenho hiperplasia benigna da próstata e os seus colegas daqui assim que tenham mais de 45 anos têm hiperplasia benigna da próstata. É uma condição que se tem. E não sabe a Havia um causa? autor que dizia que para se ter hiperplasia benigna da próstata era só preciso ter testículos, porque a testosterona produz e alimenta as células da próstata. Portanto, os eunucos, que antigamente existiam, os castrados, que eram cantores e eram a quem tiravam os testículos antes da adolescência. Sim. Esses não tinham hiperplasia benigna da próstata, mas, portanto, havendo envelhecimento e testículos, toda a gente tem, todos os homens têm Sim. hiperplasia benigna da próstata. Isto é uma coisa. Outra coisa é ter sintomas. Ou seja, nós não temos só uma próstata, ou seja,
Isso é uma descoberta recente, já do fim do século XX e início do século XXI, através das ecografias, do estudo por ecografia, descobriu-se que havia dentro da próstata pelo menos 3 ou 4 estruturas diferentes da próstata. Eu costumo dar aos doentes um exemplo, e às pessoas um exemplo muito fácil, que é imaginar que a próstata é como se fosse uma tangerina, em que o nosso dedo entra dentro dos gomos, como se fosse a uretra do homem. E os gomos da tangerina crescem. Quando os gomos da tangerina crescem em todos os homens, quando crescem em croissant, ou seja, crescem para fora, não tocam na uretra. E a próstata pode aumentar e não dá queixas absolutamente nenhumas, porque a uretra está livre e o homem urina com facilidade. Quando a próstata, estes gomos da tangerina, que são a próstata que tem o miolo da próstata, que cresce e cresce para o centro, aperta a uretra e os homens têm dificuldade no esvaziamento da bexiga. Porque esta tangerina, por assim dizer, está na saída da bexiga e já onde a uretra se inicia. Portanto, quando nós tratamos os homens com hiperplasia benigna da próstata, o que tratamos são os sintomas que ele tem. Não tratamos propriamente a hiperplasia benigna da próstata, porque essa é uma condição dele. E quando tratamos os sintomas, geralmente tratamos-los com medicamentos que dilatam a uretra e permitem uma micção fácil. Porque as queixas das pessoas, dos homens, são sobretudo de dificuldade de esvaziamento da bexiga. E este esvaziamento é resolvido com medicamentos que alargam a uretra, naquela zona dos gomos da tangerina que eu falei, e que permitem que a micção seja fácil. Muitas vezes eles têm outro tipo de queixas, o ter que urinar às vezes repentinamente, vão no carro e têm que parar para ir urinar subitamente, têm estas queixas que nós chamamos de armazenamento da bexiga, são um tanto diferentes, muitas vezes relacionadas também com a obstrução, mas em geral são coisas diferentes, são doenças propriamente da bexiga, que aliás são comuns ao homem e à mulher. Exatamente. E agora vou falar outra também que é comum a ambos os sexos, que é as infecções urinárias. Não é errado dizer que as mulheres têm mais infecções urinárias que os homens, Não. No entanto, os homens também têm, correto? Têm alguma coisa, sim. Normalmente as senhoras têm, uma vez que as infecções urinárias geralmente são infecções adquiridas com micróbios próprios da mulher. Sim. Ou seja, todos nós vivemos com os micróbios, estamos aqui rodeados de micróbios, temos as mãos cheias de micróbios, temos a boca cheia de micróbios, temos a saliva, se nós fizermos uma análise da saliva, ela está cheia de micróbios e, no entanto, nós beijamos os nossos entes queridos, muitas vezes até na boca, e não transmitimos infecções, porque vivemos num equilíbrio. Exato. A mesma coisa se passa na zona que nós chamamos do períneo das mulheres, que é entre o ânus e a vagina. Há micróbios, não tem a ver com a higiene, há micróbios ali próprios e que facilmente entram na uretra, e a uretra feminina é uma uretra muito curta, tem 3, 4 centímetros. Portanto, com facilidade vão até à bexiga. E em determinadas alturas da vida da mulher, pensa-se que tem uma relação com o clima hormonal, que a defende, mas em certas alturas, ou o stress ou o cansaço, baixa as defesas da mulher e estas infecções provocam sintomas. E ela passa a ter, de facto, infecções sintomáticas, digamos. Não é uma coisa que é importante isto dizer-se, não é uma coisa que se apanhe no banco do autocarro, nem se apanha na roupa de lavar, pode-se misturar a roupa de banho de uns e de outros lá em casa, não tem relação nenhuma. Estas infecções são próprias da pessoa e ela não as transmite nem se transmite. No homem, que tem uma uretra muito mais longa e, portanto, a distância entre o exterior e a bexiga é muito maior e tem várias zonas, enfim, como se fossem comportas que fecham, designadamente na uretra, na próstata, perdão. Sim. Aí é mais difícil que haja infecções, por isso há muito menos frequência de infecções nos homens. Para haver uma infecção num homem, muitas vezes elas estão associadas ao mecanismo que eu há pouco falei de dificuldade no esvaziamento. E, portanto, a bexiga, na vez de ter uma água corrente que passa e que lava,
como no caso das senhoras, passa a ser uma zona onde a urina fica estagnada e, portanto, normalmente um homem com infecções urinárias, isso é indiciador de que tem uma outra situação qualquer que importa investigar. Ou seja, quando um paciente vai ter consigo e você detecta infecção urinária, você tenta descobrir se tem Sim, outra... que ele tem outra coisa associada. Okay. Enquanto na mulher, muitas das vezes é só a infecção urinária. Embora seja útil fazer às senhoras também com infecções urinárias recorrentes, fazer uma avaliação por ecografia dos rins e da bexiga. Porque às vezes podem ter uma pequena areia, uma coisa, um cálculozito que é reservatório de micróbios e que lhe está a dar sempre infecções. E, portanto, é importante perceber isso. Há bocado falou numa palavra que é bastante conhecida por todos, que é o stress. O stress é muitas das vezes causa de muitas doenças e algumas delas também no sistema urinário e até mesmo reprodutor. Por exemplo, quais? Porque baixa as defesas. Falei-lhe há pouco da questão das infecções. Claro. Ou seja, nós convivemos com os micróbios, estamos em equilíbrio e subitamente este desequilíbrio desfaz-se. E, portanto, nós passamos a ter com mais frequência, sobretudo as senhoras têm essas condições anatómicas para isso, passam a ter infecções que não tinham até aí. Mas, por exemplo, no que toca ao stress, muitas das vezes toca mais às mulheres e não tanto aos homens, correto? Sim. Ou o homem também o stress pode ser uma causa? Pode ser, embora não seja tão evidente nesta situação. E que outras infecções ou inflamações podem acontecer também nos homens? Os homens podem ter infecções da próstata, que são prostatites. A próstata comunica com a uretra. E, portanto, através dos canais ejaculadores, porque é na próstata que se forma o líquido seminal. Sim. Portanto, a parte líquida do esperma é feita na próstata. E há uma comunicação entre a uretra masculina e a próstata por pequenos canalículos. Sim. E, portanto, com facilidade, se houver micróbios na uretra, eles podem entrar dentro da próstata com facilidade e a próstata é um órgão sólido. E, portanto, facilmente lá desenvolve infecções no seu interior que são extremamente perturbadoras, dão um desconforto muito grande aos homens. E agora nós há pouco, no primeiro bloco, falámos assim, muito suavemente sobre as disfunções sexuais. Quando um homem procura um urologista com essas mesmas disfunções sexuais, o que é que nós entendemos primeiro por disfunções sexuais e que exemplos pode nos dar sobre isso? Disfunções sexuais são masculinas. Sim, masculinas. São as disfunções daquilo que é a resposta, o ciclo de resposta sexual masculina. Ou seja, o homem tem um ciclo de resposta que consiste no desejo, na ereção do pénis, na rigidez do pénis, na ejaculação. E a seguir um período chamado refratário. E depois recomeça. As disfunções são alterações em qualquer destes pontos desta função. Ou seja, pode ter disfunções no desejo, pode ter disfunções na ereção, disfunções na rigidez e disfunções na ejaculação. Em todas elas pode ter disfunções, pode ter perturbações e, portanto, a todas elas há que dar solução. E como é que as detecta nesses pequenos pontos? Não, isso por um interrogatório com a pessoa. É interrogatório mesmo? Sim, pela conversa. Ele vem e fala e conversa. É fundamental a empatia com as pessoas. Sim, certíssimo. Ou seja, lá em casa, pronto, mais uma vez não precisam ter vergonha porque estes assuntos são mesmo importantes, porque muitas das vezes estes assuntos mesmo das disfunções sexuais causam vergonhas para o homem falar e até mesmo causa transtornos para a parceira. No entanto, é necessário sempre buscar ajuda, procurar ajuda. E falámos também sobre um pouco suavemente sobre a oncologia. O que é a oncologia urológica? A oncologia urológica diagnostica, estuda e trata o cancro do aparelho urinário e do aparelho genital, mas sobretudo do aparelho urinário, que é aquele mais frequente. Ou seja, o cancro do rim, o cancro da bexiga, o cancro da próstata e depois, lateralmente e com menos expressão, o cancro do testículo e o cancro do pénis. Eu vou agora dar aqui uma curiosidade lá para casa. É que estima-se em cada 1 a 6 homens venham desenvolver
cancro da próstata. Inclusive, é a segunda causa de morte por cancro no homem. O que é que o Dr. Paulo Vasco tem-nos a dizer sobre isso? Como é que nós podemos sensibilizar os homens para esta questão do cancro da próstata? O que é que eles podem fazer para prevenir e outros? Deixa-me voltar ao exemplo que eu lhe dei sobre a tangerina. Sim. Porque é muito explícito. Claro. A tangerina e o crescimento do centro da próstata, dos gomos da tangerina, o miolo da próstata, produz a hiperplasia benigna da próstata e dá queixas. O cancro da próstata não dá queixas. Porque surge numa zona, digamos, na casca da tangerina, como se fosse uma cabeça de alfinete, um grão de arroz, uma ervilha, um ovo de codorniz, um ovo de galinha e por aí fora. Seja como for, quando for um ovo de galinha já dá queixas. Exato. Na uretra. No entanto, até chegar ao ovo de galinha, portanto, uma cabeça de alfinete ou uma ervilha na casca da tangerina não toca a uretra. E, portanto, há um dado que é importante desmistificar, que é as pessoas pensarem que por urinarem mal podem ter um cancro da próstata. Não tem nada a ver. O cancro da próstata é silencioso. O cancro da próstata, só numa fase muito avançada é que se manifesta, como pegando no exemplo da tangerina, quando toca na uretra. Exato. E até lá, não, porque antes disso, enfim, vai crescendo e cresce silencioso. A grande vantagem do cancro da próstata é que há a possibilidade de fazer uma detecção precoce, através do doseamento no sangue de uma análise, que é o antigênio específico da próstata, que é o PSA, que pode ser feito regularmente nos homens que não têm familiares doentes com cancro da próstata uma vez por ano. Se não têm grandes queixas, pode ser assim, ou nos outros 2, 3 vezes por ano. Uma análise de sangue, simples, fazer uma análise do PSA e ver, porque é um exame bastante específico da existência de um cancro da próstata. Embora não seja um marcador do cancro da próstata, é um marcador das células da próstata, mas permite logo iniciar uma investigação. E assim mais facilmente. E assim detectar precocemente. Porque infelizmente é a segunda causa de morte por parte do homem. Mas como lá está, temos essa possibilidade de fazer precocemente. E, doutor, o que é a doença, e vou tentar pronunciar bem, de la Peyronie. Desculpa. Peyronie. Peyronie. É o nome de um médico francês. Pronto. Que tratou o Luís XIV, o rei Luís XIV, que tinha a doença de Peyronie. E o que é essa A doença de Peyronie é uma curvatura do pênis. Ok. Comum, não é muito frequente, não. Mas surge, sobretudo depois dos 50 anos do homem. E é há uma zona o pênis tem por dentro duas estruturas, que são os corpos cavernosos, que enchem de sangue para ter uma ereção, e por razões que se desconhecem, há alguns homens que desenvolvem o que se chama uma fibrose de um corpo cavernoso, ou seja, há uma zona, o corpo cavernoso é como se fossem favos de mel, onde o sangue chega. E há uma zona que isso não acontece, eles estão tapados. E como o sangue não enche aquela zona, o pênis, curva para ali. Exato. E isso dá uma perturbação estética, desde logo, e depois pode dar uma perturbação, nas relações, por magoar quer o homem, quer a parceira, quer os dois. Sim. E, portanto, precisa de um tratamento, isso. Cirúrgico. E quando o sêmen está com sangue, é preocupante para o homem? Não, ainda bem que fala nisso. Não, não é muito preocupante, é uma situação... eu costumo dizer aos homens que é como a gente escovar os dentes e aparecer sangue nas gengivas. Exato. É uma coisa de inflamação, normalmente. Como eu disse há pouco, a próstata produz a parte líquida do sêmen. E, portanto, por qualquer razão, que às vezes são razões banalíssimas, ou porque o homem passa muito tempo sentado, ou porque anda muito de trator, ou porque anda muito de bicicleta, ou porque anda muito de moto, inflama a zona da próstata e depois aparece um pouco de sangue junto com o líquido seminal, com um grande susto para o próprio e para a sua parceira, como é natural. E que é tratado com anti-inflamatórios, é uma coisa muito pouco valorizável. Sim.
só de chamar a atenção que muitos homens que fazem tratamento com anticoagulantes, por causa do coração e Sim. disso, têm com frequência presença de sangue, esta presença de sangue no esperma, como têm quando a cortarem-se a fazer a barba, ou como a escovar os dentes aparece sangue, aqui também. Ou seja, o sangue no sêmen é um efeito secundário, digamos, Sim, de daqueles uma que tomam... inflamação ou de uma outra coisa Sim, qualquer. mas daqueles que tomam... Anticoagulantes, pode ser, pode ser. Pronto, portanto, lá em casa, se alguém... Pronto, é mais uma chamada de atenção. Como é que também podemos detectar um nódulo prostático no homem? O nódulo da próstata, volta ao meu exemplo da tangerina, que é bastante pode simples. ser detectado no exame médico, porque normalmente o urologista o que faz é um exame da próstata através do reto. Sim. Porque esta tangerina, voltando ao exemplo, está encostada ao reto. Ou seja, Certo. entre a próstata e o reto do homem, existe uma película muito fina, digamos com a dimensão e com a espessura de uma fatia de fiambre. Sim. O que faz com que há uma proximidade muito grande. De resto, há homens com queixas que às vezes é difícil destrinçar entre a queixa da obstipação, do intestino, as queixas irritativas do intestino e as queixas da próstata e da bexiga. Mas, portanto, o urologista, quando faz o exame da próstata, a via de acesso mais fácil é através do reto, fazendo o que se chama um toque da próstata através do reto. E o que toca são a casca da tangerina. Sim. E, portanto, facilmente detecta uma ervilha dura, porque tem uma consistência completamente diferente na próstata. Uma ervilha ou um ovo de codorniz, que já é mais grave. É maior, exato, e mais grave. Em alguns casos extremos, um ovo de galinha, mas pronto, isso já é uma coisa avançada. Mas uma ervilha é fácil de detectar. Na dúvida, se for uma cabeça de alfinete, é mais difícil e tem que se fazer uma ecografia através do reto para se ver aquela zona. Sim. E, portanto, é um ponto de partida para isso. E nós falamos muito, e lá por acaso já sabem que este programa é todo dele de sensibilização. Mas existe uma sensibilização nesta área? Ou ainda é muito pouca? Para que os homens façam esta avaliação? No que toca à área da urologia, se existe alguma sensibilização na área das disfunções sexuais, se existe alguma área no que toca ao cancro? Sim, eu penso que existe uma sensibilização junto da medicina geral e familiar, Exato. que é a primeira Sim. linha, são os médicos que têm, e nos meios de comunicação, Sim, como vocês claro. estão a fazer, e Exato. que é importante divulgar, não é? Claro. Junto das pessoas. E cada vez mais eu penso que as pessoas estão informadas sobre Sim. este tipo de coisas, não é? E, aliás, cada vez voltamos àquela frase de menos vergonha. Ainda há, mas há menos vergonha. Sim. Estas novas Sim, a gerações... nova geração de homens Exatamente, e mulheres sim. tem menos. Sim. Sim. O senhor, recentemente, nós falámos sobre muito a faixa etária dos mais 50, mas também falámos um pouquinho sobre o jovem adulto. E, recentemente, a Associação Portuguesa de Urologia promoveu uma webinar sobre disfunções sexuais no jovem adulto. O que é que nós podemos fazer nestes casos? Não, as disfunções sexuais não têm propriamente idade. Exato, pronto. E, quer dizer, nós encontramos perturbações neste ciclo de resposta que eu lhe falei, perturbações do desejo, perturbações da ereção, perturbações da rigidez, perturbações da ejaculação, em qualquer idade isto pode aparecer. Sim. Até porque há aqui um componente, muitas vezes associa-se a isto um componente da ansiedade muito grande, que é extremamente perturbador e que é, de alguma forma, que faz persistirem e agravarem essas queixas. Sim. Se não há um corte deste ciclo e uma conversa mais aprofundada com a pessoa, isto vai se eternizar. Porque, digamos que a sexualidade masculina assenta muito na construção, a personalidade do homem é assente ainda muito numa construção, digamos que, em torno do falo, do pênis ereto,
toda a informação que surge é sobre grandes campeões e conquistadores e sempre prontos e sempre disponíveis. Claro. E estes são os modelos que chegam aos jovens. Sim. E daí que, muitas vezes, os jovens, perante uma perturbação, uma falha erétil esporádica, não conseguem ultrapassar isso porque se sentem diferentes, se sentem diminuídos, se sentem na sua masculinidade. E isso é desastroso para a solução. Estamos quase a finalizar o nosso programa, mas há coisas que eu ainda preciso de falar com o doutor. O doutor tem bastantes anos de prática clínica. Tem algum caso que queira partilhar que mais o marcou? Se um exemplo... Houve muitos. Exatamente. Quem diria num vasto de anos de experiência... Eu trabalho há mais de 40 anos. Tirar ali é muito difícil. Quer dizer, há um conjunto, Claro. Quer dizer, há muitos. E agora no que toca às má notícias, como é que consegue gerir esta questão de dar uma má notícia a um paciente? Sabe que o meu pai era médico e uma das coisas que numa determinada altura me falou era que achava que uma das condições essenciais para ser médico era ser-se capaz de se compadecer com o outro, ou seja, padecer com o outro, sentir a sua dor, Sim. o seu mal-estar. Essa é a condição essencial. E eu tenho, penso que a meu favor, um otimismo muito grande e acho que as portas nunca se fecham e acho que e sou capaz de me compadecer. E, portanto, as más notícias são para os dois. Para mim que a tenho que dar e para a pessoa que a tem que ouvir. De maneira que uma outra característica que o médico tem que ter é pôr-se no lugar do outro, ser capaz disso. E, portanto, eu tento isso. Tento me pôr no lugar dele e perceber o que é que eu gostaria que me dissessem. Se me tivessem que dar uma má notícia, naturalmente que eu preferia que não me tivessem que dar uma má notícia, mas tento que dar que fosse uma notícia que não fechasse todas as saídas e que deixasse portas abertas para uma esperança, só isso. Mas, por acaso, é interessante esse bonito testemunho que o seu pai lhe deixou, sendo ele médico também, esse mesmo exemplo de compadecer pelo outro. E assim, o nosso programa já chegou ao fim, infelizmente, porque muito tínhamos a dizer sobre este tema da saúde, tanto da saúde masculina como também da saúde feminina. E assim, despeço-me de si, que está a ver aí em casa. No entanto, não deixo de o convidar para assistir o nosso programa também no YouTube. Ele está na nossa playlist Manhã Viva, Canção Nova Portugal. Mas também não posso deixar de esquecer, obviamente, a presença do Dr. Paulo Vaz, que esteve aqui presente connosco, como também agradecer ao Espaço Vertigem e Audição por nos terem ajudado nesta pequena colaboração. Também não posso deixar de agradecer ainda aos benfeitores que nos ajudam nesta obra. Mais uma vez me despeço, até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.